Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Hoje eu passei o dia meditando na palavra de Deus, lendo, ouvindo pregações e pensando no tema da satisfação. Satisfação. Por que às vezes a gente está tão insatisfeito, tantas pessoas insatisfeitas com a vida, reclamando com a vida, pessoas cada vez mais depressivas e ansiosas, e são vários motivos, mas esse é um tema que me interessa, né? Que eu busco. O que dá satisfação, o que promove uma vida mais realizada, mais plena, mais feliz, mais alegre. E tem um texto bíblico que eu tenho, nos últimos anos, estudado, meditado nesse texto. Esse texto tem me ajudado muito. Eu queria compartilhar com você nessa noite, aqui nessa segunda-feira, queria compartilhar essas 3 lições que esse texto bíblico me ensina, tem me ensinado continuamente, que eu tenho estudado, lido, meditado, refletido, e lá em João, capítulo 3, na vida de João Batista, tem um momento quando o ministério de Jesus está crescendo e os seus discípulos estão abandonando João e estão seguindo Jesus. E eles chegam e falam assim, Jesus está crescendo, o ministério dele está bombando e a gente aqui está diminuindo. E você, João Batista, saiu do centro, você agora já não está mais chamando mais as multidões que te seguiam, não estão mais te seguindo. E eles trazem essa palavra para o João Batista, e é uma palavra que deixa todo mundo para baixo, né? Imagina você estar indo muito bem, aí pessoas, uma multidão seguindo você, e de repente começa a definhar, né? Definhar os seguidores, o número dos seguidores. E o João Batista poderia entrar aí num momento de melancolia, de revolta, de tristeza. E o texto de João, no capítulo 3, o João dá uma resposta. Essa resposta tem sido interiorizada aqui no meu coração. Eu estou aprendendo, estou crescendo, amadurecendo à luz dessa resposta que João Batista dá para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 3. E João demonstra 3 atitudes aqui, que se você, se nós começássemos a praticar essas atitudes, a nossa vida vai melhorar, a nossa atitude vai melhorar de uma maneira espantosa. João 3, ele diz assim, versículo 26, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro, O mestre, ele está crescendo, o ministério dele está crescendo, a igreja dele está crescendo, está prosperando, todos estão seguindo ele. E a gente aqui está diminuindo, está definhando, a gente aqui está perdendo. E o João responde. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. 3 atitudes de João Batista que melhoram a nossa vida consideravelmente. Se quer ter mais satisfação, mais realização, um sentimento de plenitude em relação à vida, preste atenção nisso. João Batista demonstrou que ele tinha um autoconhecimento. Ele se conhecia, ele conhecia o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito, ele sabia o seu tamanho, o seu lugar, ele sabia o que ele veio fazer. Por que às vezes as pessoas estão tão confusas, estão tão preocupadas, tão nervosas, tão angustiadas? Porque não se conhecem,
não sabem qual é o seu lugar na vida, qual é o seu tamanho, qual é o seu propósito, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. As pessoas não se conhecem nem qual é a sua personalidade, quais são os seus dons, o que ela veio fazer aqui nessa terra. Então está confusa, está perdida. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, uma hora está buscando algo, outra hora está buscando outra coisa, porque não tem esse foco. O João Batista tem uma clareza de entendimento. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele veio fazer. Ele sabe o que Deus quer da vida dele. Por que aqui tem tanta insatisfação? Porque as pessoas não se conhecem. Você quer amadurecer? Você quer melhorar a sua vida? Você quer ter uma qualidade de vida melhor? Você precisa conhecer melhor quem você é, a sua personalidade, o dom que Deus deu para você, o chamado que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem, o que você veio fazer. Enquanto a gente não descobre isso, tem uma frase do Mark Twain, que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que você nasceu. O João Batista já sabia por que ele nasceu. Quem sabe você precisava fazer um curso de autoconhecimento, descobrir a sua personalidade, os seus dons, buscar em Deus, buscar na palavra, buscar mentoria, buscar ajuda, buscar aconselhamento pastoral, buscar um curso bíblico, buscar um ensino bíblico mais profundo para você descobrir o que Deus quer de você, o que Deus quer da minha vida, qual é o dom que Ele me deu. Enquanto a gente não sabe isso, uma hora você tenta uma coisa, outra hora você chuta para um lado, vai para o outro, tenta de várias formas, mas não tem aquele foco. O João Batista diz, eu sei o que Deus me deu para fazer. Eu estou fazendo o que Deus me deu para fazer. Eu tenho conhecimento, eu tenho um autoconhecimento. Às vezes as pessoas conhecem tudo à sua volta, mas não conhecem a si mesmo. Não conhecem seu coração, seu sentimento, seu chamado, sua vocação. Não conhece. Quem sabe você precisa conhecer os seus dons, os talentos que Deus deu para você, fazer um curso, uma mentoria, se dedicar a isso. Você quer melhorar a sua vida? Descubra. Descubra qual é a missão que Deus deu para você fazer. Autoconhecimento. Segunda atitude de João Batista que melhora assim, a vida. Está aqui em João capítulo 3, verso 26 em diante. Leia essa parte, esses 5 versículos, medite nesses versículos, aprofunde nessa palavra aqui. Segundo, aceitação. O João Batista sabe quem ele é e ele aceita o seu papel. Ele aceita o seu tamanho. Ele fala assim, eu não sou o Cristo. Eu não sou o ator principal, eu sou coadjuvante. Eu não sou o foco, eu sou aquele que aponta para o foco. Eu vim para fazer isso aqui. Eu sei o que eu vim fazer e eu aceito o meu papel. Você quer saber por que tem tanta insatisfação? Porque a gente vive rejeitando o nosso papel. Nós queremos, às vezes, ser grandes demais. Nós queremos ir além do que os nossos próprios limites e aquilo que Deus nos deu para fazer. A gente está buscando, às vezes, coisas muito além, né? Muito além da nossa capacidade, muito além das nossas possibilidades. E nós buscamos, às vezes, seu centro, seu foco, seu número 1, seu primeiro. O João Batista, não, eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu sou aquele que aponta para ele. Eu sou apenas aquele que indica para Jesus Cristo. Eu sei quem eu sou. Muitas pessoas vivem se rejeitando, processo de rejeição. Não gosta do jeito que eu sou, porque Deus me fez assim, porque Deus me deu esse dom, porque Deus não me deu daquele jeito. Eu queria ser o primeiro, eu queria estar no centro, eu não queria ser um ajudante, eu não queria ser apenas um precursor, eu queria tomar o lugar que é de Cristo, que não aceita o seu tamanho, o tamanho que Deus deu para você. Você não pode ficar nem aquém, nem além daquilo que Deus planejou para você. Você tem que viver a vida que o Senhor estabeleceu para você. Você tem que aceitar esse tamanho. Muita gente nesse tempo aqui vive se comparando com outros. Mas por que eu não tenho aquilo? Aí a pessoa fica frustrada, fica decepcionada, fica amargurada. Eu estou com tantos anos, ainda não conquistei nada. Ainda não conquistei isso, não conquistei. O vizinho conquistou, aquele conquistou. Olha para aquele outro, ele fez. Mas você é único, você é singular. Deus criou você de maneira única. E cada um é especial do seu próprio jeito. Cada um tem o seu tamanho, o seu propósito.
João Batista veio para viver no deserto para preparar o caminho de Cristo. E ele aceita o papel dele. Muita frustração é porque hoje a gente vive numa era de incentivo a ambições, a cobiça. Muita frustração, muita depressão é porque as pessoas querem e buscam coisas que não são para elas, não aceitam a vida e o tamanho da vida que Deus deu. É essa vida aqui, é aquilo que o Senhor fez. A linguagem de Davi, lá no Salmo 130, o Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de coisas grandiosas demais para mim, Senhor. Antes fiz calar e sossegar minha alma, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim a minha alma para contigo. A minha alma para com o Senhor é como uma criança que é amamentada, alimentada, suprida por Deus. A minha alma é suprida por Deus, Deus me supre. Deus cuida de mim, Deus me alimenta, Deus me ama. Deus dá tudo aquilo que eu preciso, então aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor já me deu, eu vou aceitar. Aquilo que eu não tenho é que eu não preciso. Eu não tenho porque eu não preciso. Então, João Batista, ele não fica enciumado porque os seguidores de Jesus estão aumentando. Nessa era de redes sociais, as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas, ficam comparando. Olha a curtida que eu tenho, olha os seguidores que eu tenho, olha o que o outro tem, olha o que eu tenho. Aí cai nessa comparação que gera frustração, decepção, porque você nunca vai ser o primeiro, você nunca vai estar lá no centro. Você deveria apenas aceitar. Aceitar quem você é, aceitar o que Deus fez na sua vida, aceitar o dom que Deus lhe deu, aceitar isso daí com gratidão, reconhecer, acalmar o coração, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Quanta ambição, a imagem, a comparação, a rede social, a vida do outro, o interesse pela vida do outro, a comparação. Deus te chamou e colocou você assim. Pastores, ministérios, igrejas competindo, olhando, ambicionando. Se eu tivesse lá naquela igreja. Se eu tivesse aquilo. Se eu fosse aquilo. Deus te chamou, João Batista, para você ser o amigo do noivo. Esse é o seu lugar, essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Senhor, mas eu queria ser uma pessoa bem-sucedida, eu queria ter aquela carreira e eu não consegui, por isso eu sou frustrado, eu não consegui aquilo. Mas você tem uma família, você tem um dom, você tem a provisão de Deus, você tem a paz de Deus. Algum tempo atrás eu conheci uma pessoa que frequentava a igreja, uma pessoa muito simples. Tinha um trabalho mais assim, braçal, mas uma pessoa que trabalhava, tinha uma família abençoada, tinha paz. E ela estava indo numa igreja que o pastor falava que você tinha que ficar rico, tinha que conquistar, tinha que conquistar. E essa pessoa falou, pastor, a minha vida tem paz, tem alegria, mas o pastor está falando que eu tenho que querer mais, mas eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Então, observe que às vezes até a igreja, até a pregação, até a cultura que a gente vive, está levando a pessoa a ficar insatisfeita, a ficar desconfortável. E a palavra de Deus, o João Batista aqui fala, não, esse é o meu lugar, eu sei qual é o meu lugar, eu sei o que Deus me deu para fazer. O que Deus deu para o reverendo, para o pastor, para o ministério, para a igreja, para aquela igreja lá fazer, está fazendo, está crescendo, louvado seja o que Deus deu para o seu amigo, para o seu vizinho, que foi bem sucedido, ele está fazendo e ele tem que ser fiel naquilo que Deus deu. Aquilo que Deus deu para você, você tem que ser o melhor naquilo que Deus deu para você ser o melhor, não melhor do que o outro, não competir nem concorrer com o outro, você tem que ser o melhor que Deus deu para você ser, a melhor versão de si mesmo. Aceitar-se, aceitar os seus limites, aceitar suas condições, aceitar quem você é, aceitar os dons que Deus lhe deu, aceitar o tamanho, né, da sua abrangência, aceitar o tamanho da sua abrangência, acalmar o seu coração. Não entrar nessa cultura da concorrência, da competição, da comparação. Isso faz muito mal. Isso faz muito mal para o coração. É por isso que tanta gente está
deprimida, é por isso que tanta gente está abatida, é por isso que tanta gente está revoltada, está azeda, por causa disso. Agora, o João Batista aceitou. Eu sou o segundo, eu não sou o primeiro. Eu sou amigo, eu não sou o centro. Eu sou coadjuvante, eu não sou coadjuvante. Olha, autoconhecimento, aceitação. E terceira atitude, que amadurece, que transforma, que revoluciona a nossa vida, eu estou aprendendo. A terceira atitude é alegrar-se com o sucesso dos outros. Jesus está crescendo e João Batista diz, eu vou diminuir. Olha, Jesus é da mesma idade de João, eles são primos. O João poderia olhar tudo e é meu concorrente. Quem é? Não, mas olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Foi para isso que eu vim. O João Batista se alegra e o amigo do noivo se alegra com a festa do noivo. Ele se alegra. Meus irmãos, há muita gente que sofre, há muita gente que sofre porque cai nessa comparação. Eu já contei a história de um pastor que foi visitar um jogador de futebol e conheceu uma casa, uma grande casa, casarão, luxuosa, e falou assim, nossa, que casa bonita que você tem. O jogador de futebol falou, é porque você não conheceu a casa do fulano de tal. Falou de outro jogador. Perceba, ele tinha uma casa maravilhosa, mas porque o outro tinha uma casa maior e melhor, a dele perdeu o sabor, perdeu a graça. O que infelicita as pessoas hoje, o que deixa muita gente assim, é porque ele fica olhando a vida do outro, ele fica olhando a abrangência, as posses, a riqueza, e aí aquilo que ele tem perde o sabor, perde a graça, perde a beleza. Quando a gente amadurece, quando a gente cresce, quando a gente desenvolve uma saúde mental, emocional, espiritual, a gente começa a se alegrar com o sucesso dos outros, com o êxito dos outros. No caso aqui é de Jesus, que Jesus cresça, que a outra igreja cresça, que outro ministério cresça, que o meu colega de trabalho cresça, que o meu vizinho seja bem-sucedido, que ele passe no concurso, que ele seja... Que coisa boa, alegrar-se com os que se alegram. Isso é saúde do ser, isso é desenvolvimento. Sabe por que a gente vive a epidemia da infelicidade? Porque as pessoas não desenvolvem isso. Ficam com inveja, ficam com raiva, ficam amarguradas, ficam azedas, porque parece que o outro está indo bem e você está indo mal. O João Batista, olha, a igreja do João diminuiu, os seguidores diminuíram, né? As redes do João Batista diminuíram. Ele falou, a minha alegria é que ele cresça, é que Jesus cresça e que eu diminua. Às vezes a nossa grande alegria deve ser que os outros sejam abençoados, que os outros conheçam Cristo, que os outros experimentem a bênção, a graça, a plenitude do Senhor Jesus Cristo, é se alegrar na alegria do outro, na prosperidade do outro, na bênção do outro, é se alegrar quando o outro é bem-sucedido, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele parente seu foi bem-sucedido, que Deus o abençoe, que Deus o conduza. Quanto mais pessoas crescendo em todas as áreas, mais alegria eu vou ter. Seu amigo meu, próximo meu, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe a amargura, não deixe a comparação, não deixe a competição entrar no seu coração, roubar a sua alegria, destruir a sua satisfação, roubar o seu contentamento, roubar o seu contentamento. Não deixe isso entrar no seu coração. Fale com Deus, Senhor, eu quero ter uma vida satisfatória. O João Batista falou, eu estou satisfeito, eu estou realizado, porque eu sei o que eu vim fazer. Eu sei qual é a minha missão. Minha missão não é ser melhor do que o outro. Minha missão não é ter uma igreja maior do que a do outro pastor. A minha igreja não é ter mais seguidores do que o fulano. Não, não, não. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai. É fazer o que Deus me deu para fazer. É fazer aquilo bem feito. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou um filho amado de Deus, eu aceito os meus limites, eu aceito o meu tamanho, eu aceito isso daí, porque foi o que Deus me deu. João Batista diz, o homem recebe o que Deus deu, foi o que Deus me deu. Deus deu isso para você, essa é a sua vida. Uma vez eu vi uma pesquisa sobre felicidade, que as pessoas dizem assim, que o círculo da felicidade, essa
satisfação com a vida até os 17 anos, as pessoas eram felizes. Aí, ali, 18 até os 60 anos, essa era a faixa etária de grande infelicidade. Aí as pessoas começavam a voltar felizes, ser felizes depois dos 60. Os pesquisadores falaram assim, a pessoa até 18, ela está lá, tranquila, e depois dessa fase, entra na faculdade, trabalho, carreira, precisa ganhar dinheiro, construir casa, construir patrimônio, precisa crescer, aí ela fica preocupada, aí quando chega na casa dos 60 anos, se ela conquistou alguma coisa, fica feliz. Se não conquistou, ela falou, também não vou conquistar mais. Aí ela se acomoda, ela se satisfaz, essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Essa mensagem aqui não é para você cruzar os braços, não é para você aceitar as coisas erradas, não é simplesmente para você receber os dons de Deus com gratidão. É você olhar para a sua vida, não importa quantos anos você tem, não importa o que você conquistou, não conquistou na vida, é você olhar e dizer, eu estou satisfeito em Cristo. Eu não estou competindo nem comparando com ninguém. Eu vou ser o melhor naquilo que Deus me deu para ser o melhor. Eu vou ser a melhor versão minha. E o sucesso para mim é fazer a vontade de Deus. Ser bem-sucedido na vida não é ser maior do que ninguém. Ser bem-sucedido é fazer o que Deus me deu para fazer. Sucesso é cumprir a vontade de Deus. O tamanho, a consequência, a abrangência, isso fica com Deus. O que Deus me deu para fazer, eu vou fazer. Aquilo que Ele me deu, se deu 5, 2 ou 1 talento, eu me alegro com esse 1 talento e vou fazer. E se Deus deu mais para outra pessoa, louvado seja Deus por isso. Se Deus tem abençoado o outro, louvado seja o nome do Senhor, porque o outro tem sido abençoado. E que eu seja o coadjuvante, que Jesus seja sempre o centro, que Jesus seja o principal, que a minha vida seja sempre em segundo lugar, que Jesus seja o primeiro. Em Cristo a gente encontra propósito. Em Cristo a gente aprende a nos aceitar. Para de rejeitar você, para de criticar você, para de brigar com você mesmo. Olhe para você mesmo com os olhos de Jesus. Olhe para você com os olhos de Deus. Olhe para você com os olhos do amor. Olhe como Deus olha para você. Pare de ficar se lamentando, criticando, se diminuindo, lastimando, reclamando de quem você aceite. Aceite. Aceite quem você é em Cristo Jesus. Você é amado, você é um filho amado. Aceite os dons e seus defeitos, seus limites, seus fracassos. Aceite na graça de Deus. E deixe Deus transformar você no melhor que você pode ser. Pare de comparação, pare de competição. E alegre-se. Alegre-se em Cristo. Alegre com o sucesso do irmão. Alegre com o outro que está crescendo. Alegre-se. Desenvolva o hábito de se alegrar com os que se alegram, de bendizer o nome do Senhor, porque outros foram abençoados, de ser bom como Deus é bom. E você vai descobrir que a sua vida vai ser muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais satisfatória. Você vai chegar aí na velhice e vai dizer, olha, a minha vida eu tenho satisfação. Eu tenho essa satisfação interior, que ele cresça e que eu diminua. Amém? Fez sentido para você essa palavra? Edificou o seu coração? Para mim, faz todo sentido. Essa palavra tem transformado a minha vida, tem melhorado a minha vida, tem amadurecido o meu coração. Eu tenho crescido ao meditar nessa palavra. É um processo contínuo, mas é um processo maravilhoso. É um processo de bênção, de crescimento. Aceite. Eu estou aqui contrariado de estar em casa, contrariado de não ter ido para a igreja ontem, de ter que ficar em casa. Estou aqui contrariado, mas vou ficar contrariado. Eu vou me alegrar, vou aceitar, vou bendizer, vou aproveitar melhor o tempo e vou louvar o nome do Senhor, abençoar a minha esposa, aproveitar esse tempo aqui, que eu não posso sair essa semana, né? Eu vou ficar nervoso, vou ficar irritado, vou ficar bravo. Aceite. Aceite nesse momento, agradeça, aproveite, desfrute, cresça em nome de Jesus. Se isso fez bem para você, medite mais nessa palavra, medite em João, reflita nessa palavra, guarde no seu coração, compartilhe com alguém e ore.
Vamos orar nesse sentido, vamos orar para que o Senhor nos dê autoconhecimento, nos dê aceitação e nos dê alegria com o sucesso dos outros. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu creio que essa palavra aqui tem esse poder de transformar e melhorar a nossa vida, porque ela tem transformado a minha vida. Esse é um processo, Senhor, contínuo, crescente, que eu tenho vivido, experimentado, é um processo longo, mas eu te dou graças, porque o teu Espírito tem ministrado ao meu coração. Me ajude a conhecer o meu chamado, o meu propósito, os meus dons, os meus limites, e me ajude a aceitar as minhas fraquezas, aceitar o meu tamanho, aceitar aquilo que o Senhor me deu para fazer. E, por favor, Senhor, me ajude a me alegrar com o sucesso dos outros, com a prosperidade dos outros, que eu diminua, que Cristo cresça, que eu não queira ter o lugar central, protagonista, que eu seja o coadjuvante, que Cristo seja o centro. Me ajude, Senhor, me liberte da comparação, da competição, me liberte, Senhor, da amargura, dá-nos um coração satisfeito como o de João Batista. Um coração satisfeito, diz, eu estou satisfeito, porque eu cumpri o que o Senhor me deu para fazer. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou fazendo o que Deus me deu para fazer. Que cada irmão se aceite, que cada irmão cresça, que cada irmã que se alegre naquilo que é, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Amém. Amém.